E já tem notícia agora das organizadas do Corinthians, que invadiram o CT Joaquim Grava. É sempre mais do mesmo, a gente fala, a gente fica indignado. É uma ameaça, sim, à segurança de jogadores, dirigentes, de todos, na verdade. E, a informação é a seguinte, que hoje, durante o treino da manhã, as torcidas organizadas do Corinthians, que todas juntas representam o movimento Salve o Corinthians, foram até o CT Joaquim Grava para conversar com a diretoria e o elenco após a eliminação precoce no Paulistão pro Ituano. Olha aí, aí que tá. Cortaram os arames para invasão, porque o primeiro grupo de organizadas a chegar fez um buraco em uma das grades laterais do centro de treinamento, que tá aí na imagem, aí tá o buraco, e invadiram as dependências do clube. Algumas outras lideranças conseguiram a liberação e entraram pelo portão principal. As reivindicações feitas foram as mesmas da última nota oficial da Gaviões da Fiel, como a saída do diretor de futebol, Roberto de Andrade, e a não reintegração de Luan ao elenco. Além disso, a diretoria foi cobrada pela falta de planejamento nas últimas temporadas e os jogadores com relação à postura dentro de campo. Mais uma vez aquilo que a gente fala. Primeiro, por que autorização para entrar? Por que ser conivente com essa situação de cobrança de jogador olho no olho? E segundo, cortar o arame para entrar, assim, a gente já viu pular muro, a gente já viu soltar rojão, bomba. Agora, cortar arame. No dia de uma reunião marcada, né? Estava marcado, não tem... Assim, parece que é para ameaçar mesmo. É para dizer, a gente vai fazer o que a gente quiser. Eu não diria que é inacreditável, porque é extremamente crível. E o Brasil, há muito tempo, desmoralizou o inacreditável. Pô, você viu que coisa impressionante? Não, tudo é possível nesse país, né? E nesse caso específico, de novo, no CT Joaquim Grava, claro, o momento não é bom, mas é bom lembrar, por exemplo, o 1º de fevereiro de 2014... E aí, contextualizando, em 2012 o Corinthians ganhou o invicto da Libertadores e no final do ano ganhou o Bimundial. Aí vem em 2013, ganhou o Paulista, ganha também a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo e no Brasileiro não vai tão bem, é aquele time chato do empatite e tal, o Tite sai, vem o Mano Menezes, mas era 1º de fevereiro, mal tinha começado a temporada. E há uma invasão nesse mesmo CT Joaquim Grava de mais de 3 horas. Jogadores presos, jogadores acuados, jogadores escondidos na bomba da piscina. Alguns ficaram 2 a 3 horas ali, e uma das cenas deploráveis foi esganado o Guerreiro, atacante do Corinthians, que 1 ano e 14 meses antes havia feito todos os gols do bicampeonato mundial do Corinthians. E mesmo se não tivesse feito o gol, por óbvio, né? Mas só para citar. E aí, para piorar, as imagens do circuito interno do CT Joaquim Grava não apareceram. Deu uma pane justamente naquele dia, ninguém apareceu tal. Os detidos que estavam, claro, dentro do CT, demorou o policiamento chegar, foram levados à delegacia e o juiz liberou todos. Assim, mas todos na base da canetada, né? O mesmo juiz que depois iria me processar, inclusive, né? Porque eu fiz um comentário, ele que pediu explicação, acabou não processando tal, seguiu o jogo tal. Então, assim, eu sei que é uma parte que me toca muito, porque realmente eu perdi algumas horas, o advogado do Diário Lance, onde eu tinha meu blog na época, foi me defender tal, do Rio para São Paulo tal, independente dos detalhes, mas assim, eu achei interessante que eu fiquei talvez mais tempo detido para prestar esclarecimento sobre o que eu quis dizer, para o que o juiz acabou aceitando as minhas explicações, do que propriamente todos que invadiram o CT, ficaram 3 horas e esganaram o centroavante do bicampeonato mundial. Essa, entre tantas invasões que são sempre absurdas, de novo, tinha uma reunião marcada. Aí os caras furam, inclusive, queremos jogador, vai ter um certo custo para essa grade. Eu sei que não é um grande custo, mas enfim, como pichar muro do próprio CT, do estádio e tal. Então assim, não dá nem para começar a falar, eu que adoro uma conversa e tal, não acho ruim, ainda mais pelas características próprias do Corinthians, alguns membros da diretoria, podem ter seu presidente, o diretor de futebol, enfim, e marcar, gente, vamos num boteco, num sambão, ou num restaurante, ali na esquina, o que vocês querem? Mesmo que você escuta, tá legal, não vou fazer coisa nenhuma. Você acha que tem que ter esse diálogo? Não, isso pode ter. O Flávio já acha que não tem que ter diálogo. Eu acho que não, eu sei. Só para acabar, eu acho que tem que ter, até para as características próprias do Corinthians, tal, enfim. E não só coisa, eu acho que você pode conversar, o que você quer, tá? Daí você fala, tá, não sei o que lá. Uma conversa primeiro, não precisa o pessoal saber, e se quiser, você até anuncia, olha, vai ter um papo, tal, conversa numa boa, tá, e segue o jogo. De repente você não faz nada, quantas conversas a gente
fala, sabe, é para ouvir o tal do ouvido do mercador, passa por aqui e por ali, embora tem uma clássica que eu não vou citar a história longa, né, que às vezes a palavra não propaga no vácuo, né, então entra por uma orelha e sai por outra, não, porque não tem nada que se propague. O tamanho da orelha, né? Até bem, sabe bem aqui um pouco mais. O ouvidor maior do planeta, claro, que é claro, o nosso Flávio Prado. Claro. Mas eu acho que tem que conversar, ponto. Agora, aí fazer o que se conversa, não. Porque e aí, para pegar nos exemplos recentes, se você ouvir todos, ouvir não, basta ler as notas oficiais das principais torcidas para ficar no futebol paulista, metade do elenco, por exemplo, do Palmeiras já não estaria no Palmeiras. Os que ganharam o bicampeonato da Libertadores, se fosse nota oficial do torcida, não estavam nem no clube e já teriam sido mandados embora, para citar um caso. E das do Corinthians e do Independente também, da torcida do Santos, a mesma coisa. Bom, isso vale o debate. O Mauro Betting acha que vale o diálogo. Flávio Prado acha que não. Mauro, você acha que vale o diálogo com a torcida organizada? Torcida com jogadores, não. Não, com diretoria. Não, com diretoria. Também acho que não. Acho que a torcida tem que protestar no estádio. No estádio, na rua, onde quiser. Quer dizer, para a porta do CT, ficar na rua, fazer uma manifestação pacífica, ok. Agora, o que qualifica o torcedor da organizada para discutir estratégia do clube com a diretoria? Eu acho que esses integrantes das torcidas do Corinthians poderiam, por exemplo, ao invés de conversar com os dirigentes, perguntar por que do balanço que sai todo mês de abril e está chegando o balanço do Corinthians, a dívida só cresce e títulos não chegam no clube. O Corinthians não é campeão de nada desde 2019 e foi um título paulista, um título mais relevante desde 2017, que foi um brasileiro com um Carille inesperado, diga-se de passagem. O Corinthians não se preparou para ser campeão brasileiro, aconteceu de uma maneira absolutamente inusitada. Tanto que no segundo turno o Palmeiras até perseguiu o Corinthians, que caiu muito de rendimento. Foi um primeiro turno maluco, tudo deu certo. E colocou o Carille no patamar aí que ele não estava como técnico e até ele não consegue voltar. Você vê que foi tudo tão diferente que o próprio artífice dessa conquista, que foi o treinador, ele não conseguiu mais fazer nada parecido. Ainda ganhou o Paulista e tal, tá lá, um bom técnico, mas não é esse ponto de fazer um primeiro turno com aquela pontuação absurda. Então, quanto tempo o Corinthians não tem? Em 2015, os jogadores falavam que o salário estava atrasado, davam entrevista. E foi campeão com o Tite meio que ali convencendo todo mundo a continuar correndo, independentemente de questões econômicas. Esse é um tema bom para, não para conversar, mas de repente fazer um protesto civilizado. Porque vai conversar e falar o quê? O dirigente vai falar o quê? Os números derrubam qualquer argumentação para qualquer pessoa minimamente alfabetizada que tenha atenção para ler aquilo ali, ou que, se não conseguir entender, procure os relatórios dos especialistas, que fazem vários deles após a publicação dos balanços dos clubes brasileiros, que acontece todo ano até o final do mês de abril, ou seja, dentro de pouco mais de um mês e meio, mais ou menos, todo mundo tem que apresentar o balanço. Porque aí está a raiz do problema do Corinthians. Por que ele não tem um time mais forte? Por isso. Ainda contrata bocado, hein? Contrata bocado. Por que tem problemas aqui, acolá? Por isso. Eu acho que isso sim. Agora, conversar... Sei lá, então o torcedor que é sócio, sócio do clube, pode bater lá. Presidente, quero conversar. De repente tem um cara bem qualificado, com boas ideias, experiência de gestão. Conselheiros, né? É para fazer, fale com todos. Fale com todos. Por que eu acho que eu concordo tudo que você falou com relação à participação da torcida, que ela tem um papel na arquibancada, ela acompanha o time tudo quanto é lugar, vai jogar lá em Caxias do Sul, terça-noite chovendo, tem os caras lá. Pega o ônibus, vai até lá e tal. Então eles têm uma dedicação ao clube e tal, mas isso eu acho que não lhes confere o privilégio de poder interpelar alguém. O jogador, o presidente, eu acho que isso tem que ser feito de uma outra, como eu vejo, de outra forma, né? De outra maneira. Não acho que se justifique. E não acho, honestamente, pelas inúmeras vezes que vimos torcedores indo até dirigentes para argumentar, uma ideia assim, sabe? É só, queremos reforço. Assim não dá mais. Tem que mudar isso aí. Tá bom, mudar como? No caso do Corinthians chega a ser engraçado, que deveria ser o contrário. Pô, bota a casa em ordem, paga as contas, né? Tá gastando muito dinheiro, tem jogador caro aqui que não dá retorno. Por que contratou esses caras todos? Cadê o parceiro do Paulinho? Tem boas perguntas para serem feitas. Não sei se elas vão estar na pauta. Bom, com relação a isso que você trouxe à mesa, essa invasão da torcida, não é a primeira vez, né, que a torcida organizada vai lá e exige esse encontro. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que é um absurdo e absolutamente constrangedor reunir todo um elenco para ouvir esse tipo de cobrança. Você pode achar que o time não está jogando nada, ou está jogando mais ou menos, mas você não pode imaginar que um jogador não queira ganhar pontos, não queira ganhar jogos e que não queira ganhar grana, porque cada vez que o time ganha mais, ele também ganha grana. Então é isso. Então eu acho absolutamente um encontro constrangedor, que os jogadores engolem isso porque não tem jeito, não tem para onde correr.
né? Então, eu acho que o encontro com os jogadores não deve acontecer nunca. A torcida tem que se manifestar na arquibancada com relação a vaiar, aplaudir, aquilo que ela quiser fazer. Mas nas arquibancadas, nesse ambiente de trabalho, no centro de treinamento, eu acho absolutamente constrangedor. E o encontro com dirigentes? Eu acho que no futebol, quando não é para tratar de números, com balanço, esse negócio todo, vamos falar de futebol, eu acho que tem que ter um encontro quando o dirigente de qualquer clube promete contratar o Mbappé e não contrata, e aí a torcida vai lá cobrar por que você prometeu o Mbappé e você não contratou. É isso, aí eu concordo. Promessas ou aqueles dirigentes que vendem ilusão, serem cobrados por aquilo que eles disseram em determinado momento, eu acho que cabe. Mas, claro, sem agressão, um encontro diplomático, como se fosse na ONU, por exemplo, mas com respeito. Senhor diretor, o senhor prometeu contratar o Messi antes que ele fosse campeão do mundo. O senhor não contratou por quê? É isso. O senhor teve contato, o empresário dele, que infelizmente ele não quer sair do continente europeu, alguma coisa assim. Isso eu concordo com o dirigente que promete isso. O restante, eu não concordo. Sabe qual é a manifestação que eu concordaria? Que a manifestação, a porta para discutir? Se fosse uma manifestação, por exemplo, que estivesse acontecendo antes de uma reunião do Conselho. Aí sim, Conselho de qualquer clube que você está descontente. Tá? Os conselheiros precisam entender que eles são responsáveis por muitos dos desmandos que os seus clubes, ou que os dirigentes dos seus clubes cometem. Eles têm na função de conselheiro fiscalizar e outras cositas más. Então, amanhã vai ter reunião de conselho. Vamos lá manifestar a nossa insatisfação. Abrimos faixa. Nada de invadir, quebrar, nada disso. Mas, olha, os conselheiros chegando, eles têm que saber que nós estamos descontentes. Por causa disso, por causa daquilo. Cartazes, eles não precisam nem se aproximar. Lendo, olha, como é que está isso? Como é que está aquilo? Cobrem no conselho. Porque o conselheiro, ele joga com anonimato. Pode ver que em nenhum momento que nós estamos falando aqui, nós falamos de um conselho metendo o bico para saber se está certa a coisa, se a atuação da direção executiva desse ou daquele clube é uma boa gestão ou não, uma boa atuação. Então eu acho que são manifestações aceitáveis e outras inaceitáveis, a meu ver. Reunir o elenco para dar uma dura, para ensinar a cabecear, para pedir para correr em campo, você está correndo pouco, está correndo... jogada ensaiada. Jogada ensaiada, vocês não estão treinando jogada ensaiada, assim não dá. É assim que a gente quer, ó. Isso não dá. Então isso, para mim, é inaceitável.